A doutrina dos apóstolos. Essa é a lição que nós vamos estudar hoje nas revistas das lições bíblicas da CPAD, da classe dos jovens. Convido você para pegar a sua Bíblia e a sua revista para juntos mergulharmos aqui no ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos juntos? Meus irmãos, estamos de volta aqui ao canal Palavra de Vida, agora para estudarmos a lição de número 9 das lições bíblicas da CPAD, da classe dos jovens. Hoje, lição de número 9, ela vai trabalhar o seguinte tema: a doutrina dos apóstolos. Essa é a lição que nós vamos estudar hoje, a doutrina dos apóstolos, que inclusive essa é parte do tema central de todo o trimestre. Nós estamos estudando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o tema central. E a lição de hoje vai trabalhar um desses fundamentos, ou seja, a doutrina dos apóstolos. O texto principal, que inclusive é o texto onde está o tema central do trimestre, é lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que vai dizer o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O resumo da lição diz o seguinte: a igreja deve preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus, né? Nós temos aqui a responsabilidade da igreja de preservar e manter a doutrina. E essa doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. Então nós temos essa grande responsabilidade, né? Nós, partes da Igreja de Cristo, temos essa responsabilidade de manter e preservar a doutrina. E quando nós falamos manter e preservar a doutrina, nós nos referimos aos ensinos genuínos da palavra de Deus, tá? Então veja a responsabilidade da igreja. A lição tem 3 objetivos, né? O primeiro deles é compreender que o ensino dos apóstolos era prático, né? Segundo, conscientizar de que a doutrina suscita amor, né? Ou seja, como consequência da doutrina nós temos este fruto, né? Esse caráter que é o amor. E terceiro, saber que a doutrina gera serviço, né? Ou seja, saber que nós estamos aqui enquanto seguidores de Cristo para servir e não para ser servido, tá? O texto bíblico, irmãos, que dá base a esta lição é Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Convido você para ler esse texto aí na sua casa. A gente não vai ler aqui para ganhar um pouco de tempo, né? Mas convido você para não deixar de ler este texto. Ele é muito importante para a compreensão no restante da lição, tá bom? A introdução aqui da nossa lição. A doutrina dos apóstolos, ela deve ser o quê? Estudada e praticada pelos crentes. Beleza, essa é uma afirmação. Nós estamos afirmando que a doutrina dos apóstolos deve ser estudada e praticada pelos crentes. E a pergunta que fica é: por quê? Né? Porque consiste em Cristo. Ou seja, a doutrina dos apóstolos que nós vamos estudar consiste em Cristo. E nós já vimos lá pelo texto principal que Cristo é o fundamento da igreja, a pedra de esquina, tá? Então isso por si só já nos dá aqui um belo panorama do porquê estudar a doutrina dos apóstolos. Nesta lição tem como objetivo mostrar que precisamos manter o compromisso de não negligenciar a doutrina dos apóstolos. Já vimos que a doutrina dos apóstolos consiste em Cristo, e nessa lição vai ficar claro que nós não podemos abrir mão ou ser negligente quanto à doutrina dos apóstolos. Nós vamos discorrer também a respeito do amor prático, né? Ou melhor, do ensino prático dos apóstolos, né? Nós vamos trabalhar também essa praticidade, mostrando que este ensino prático produz o verdadeiro amor
né? Ou seja, é uma consequência, né? Um ensino prático. Aquele que eu pratico diariamente, ele é visto por intermédio do quê? Do amor, né? Ou seja, ele produz em nós o verdadeiro amor. E conduz o crente a uma vida de serviço a Deus e ao próximo, né? Isso que é importante. A gente vê esse caráter bem claro no início da igreja primitiva, né? O amor a Deus no sentido de perseverarem na doutrina, né? Isso demonstra o amor a Deus. E também pelo fato de pensar no próximo, quando aquele que era mais abastado acabava ajudando aqueles menos desfavorecidos, né? Isso é o servir a Deus e também ao próximo. Nós vamos ver aqui nessa lição, tá bom? Bom, em resumo, esse é o que nós vamos estudar aqui ao longo desta videoaula. O primeiro ponto da lição, irmãos, a trabalhar aqui é justamente o ensino dos apóstolos era prático. Então, a praticidade do ensino dos apóstolos. O primeiro ponto a trabalhar aqui, que eu quero trabalhar com os irmãos, é justamente o termo apóstolo, tá? Nós já definimos isso em outras videoaulas, então aqui a gente vai mais aqui rápido e num sentido um pouquinho mais diferente, tá? Mas relembrando que o vocábulo apóstolo, ele vem do latim apóstolos e do grego apóstolos, cujo significado vai além de mensageiro, né? Ou seja, o termo significa também o enviado, tá bom? Então, apóstolo é aquele que é enviado para uma missão, né? Assim como Cristo foi enviado pelo Pai para uma missão, e assim como os apóstolos foram também enviados por Cristo para uma missão. E ainda falando sobre esse termo apóstolo, nas Escrituras Sagradas, a ênfase é mais sobre aquele que envia do que aquele que é enviado, né? Ou seja, a ênfase cai mais sobre aquele que envia, e aí nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, do que aquele que é propriamente enviado. Os apóstolos, por exemplo, eles não tinham autoridade em si mesmo, pois o que fizeram e ensinaram foi na autoridade de Jesus Cristo, que os escolheu e os enviou, né? Então, quando nós falamos sobre doutrina dos apóstolos, fundamento dos apóstolos, nós estamos falando sobre aquilo que eles propagavam, né? Porque por si só eles não detinham autoridade. A autoridade com que eles falavam, eles receberam da pessoa de Jesus Cristo. A mensagem que ensinaram, a doutrina que ensinaram, eles receberam do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o comentarista faz a menção de que nas Escrituras, né, a ênfase, quando a gente fala daquele que é enviado, né, para uma missão, é mais em cima daquele que envia do que aquele que é enviado, porque aquele que é enviado fala daquilo que aquele que enviou deu a ele. Ou seja, a autoridade com que aquele que é enviado exerce diz respeito àquele que o enviou. É a autoridade daquele que o enviou, tá? Então, a autoridade dos apóstolos e a sua doutrina, eles receberam de Jesus Cristo. Portanto, falar sobre doutrina dos apóstolos refere-se aos ensinos que receberam, tanto o chamado quanto a autoridade necessária para isso, né? O que faz dessa doutrina, do que eles ensinaram, né, digna de toda aceitação, conforme 1 Timóteo 1:15, tá bom? Então, tudo que os apóstolos ensinaram, com a autoridade com que ensinaram, né, a doutrina com que doutrinaram a igreja, eles receberam de Jesus Cristo autoridade e receberam também a doutrina. Então fica consignado aqui de que a doutrina dos apóstolos não eram deles, a doutrina era de Jesus, ou é de Jesus. Bacana? Então nós demos aqui uma pincelada sobre o apóstolo, né? Segundo ponto aqui é a doutrina dos apóstolos.
Beleza, nós já entendemos que quando nós falamos sobre doutrina dos apóstolos, nós estamos falando sobre a mensagem que eles pregaram. Estamos falando muito mais da mensagem que eles receberam daquele que o enviou. Ok? Então temos em mente que quando nós falamos doutrina dos apóstolos, nós estamos verdadeiramente falando daquilo que Jesus deixou para que eles dessem andamento. Ou seja, fala mais de Cristo do que propriamente dos apóstolos, tá bom? Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né? E já vimos que esse fundamento é Cristo. Bacana? Conforme, conforme Efésios 2:20. Que é o mesmo que doutrina dos apóstolos. Então, tanto faz eu falar fundamentos apóstolos ou doutrina dos apóstolos, eu estou me referindo a Cristo, né? Ao fundamento que é Cristo. Amém? A pedra de esquina que é Cristo Jesus. Bacana? Essas duas expressões, tanto fundamento dos apóstolos como doutrina dos apóstolos, essas duas expressões fazem referência ao ensino dos apóstolos e não aos apóstolos em si. Foi o que eu disse anteriormente. Quando nós usamos o termo doutrina dos apóstolos e estamos falando sobre o fundamento dos apóstolos, nós estamos falando da mensagem, conforme nós vimos no item 1 aqui, né? Nós estamos falando da mensagem que eles enviaram. E essa mensagem veio de quem? Daquele que os enviou, né? Ou seja, da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos fundamento dos apóstolos, nós estamos falando da mensagem que Cristo deixou para eles propagarem, ensinarem lá no início da igreja primitiva. Tá bom? Tanto faz eu falar fundamentos dos apóstolos como doutrina dos apóstolos, estou me referindo aos ensinamentos de Jesus e à autoridade concedida por Jesus para que eles pudessem levar essa palavra. A igreja, irmãos, não está fundamentada nestes homens, né? Ou seja, nos apóstolos, mas na doutrina que receberam de Cristo e repassaram à igreja do Senhor, né? A gente já viu em outra aula que a igreja ela é edificada em Cristo Jesus. Ela não é edificada em homem. Aquele embate, ou melhor, aquela conversa que Jesus teve com Pedro, Jesus deixou claro isso, né? Pedro, tu és Pedro, né? Por ter reconhecido que ele era o Filho de Deus, Jesus disse, tu és Pedro, ou seja, tu és Pedro, uma pedra menor, e sobre esta pedra, que sou eu, né, uma pedra maior, edificarei a minha igreja. Então, biblicamente falando, a igreja é edificada na pessoa de Cristo e não nos apóstolos. Então, quando nós falamos fundamento dos apóstolos, não temos que ter em mente que a igreja é fundamentada neles. É fundamentada na mensagem que eles trouxeram. E essa mensagem que eles trouxeram, com a autoridade com que falaram, eles receberam de Cristo Jesus, que é o fundamento da igreja. Bacana? Terceiro ponto aqui é a praticidade da doutrina dos apóstolos. Nós falamos o que é apóstolo, né? E a mensagem que eles trouxeram, que não eram deles e de Cristo. Falamos sobre a doutrina dos apóstolos, né? Ou fundamento dos apóstolos, que diz mais respeito à mensagem trazida e não a eles mesmos. Ou seja, a igreja não é edificada na pessoa, mas sim na mensagem. E essa mensagem é de Cristo e Cristo é o fundamento da igreja. Agora, nós vamos falar sobre a praticidade da doutrina dos apóstolos, né? Bom, um aspecto importante da doutrina dos apóstolos é o seu aspecto prático. O aspecto prático da doutrina dos apóstolos. O que é um aspecto prático, né? É uma doutrina, irmãos, que ela é evidenciada, ela é exercida quando eu tomo ações. Ela não fica no campo apenas da palavra, do conhecimento. Doutrina é um conhecimento aplicado, vivenciado. Se uma vez eu internalizei essa doutrina, se essa doutrina alcançou meu coração, a forma de eu demonstrar isso é a praticidade dela, o dia a dia, o desenvolvimento do que eu fui ensinado.
É a mesma coisa de você numa escola secular. Você passa anos a fio estudando, né? Para se tornar, por exemplo, um advogado, vamos pensar assim. Você vai estudando. Você só vai demonstrar que você aprendeu aquilo quando você começar a advogar. E o que é advogar? É exercitar aquilo que você aprendeu. Coisas práticas. Você aprendeu a defender, né, uma determinada pessoa em juízo. Isso na teoria. Agora, na prática, você vai desenvolver aquilo que você aprendeu. Então, essa praticidade do evangelho, essa praticidade da doutrina dos apóstolos é justamente isso. A doutrina que nós já vimos, que é de Cristo, o fundamento é Ele, ensinado pelos apóstolos, agora é demonstrada no início da igreja primitiva pela praticidade. Ou seja, as pessoas elas seguiam a Cristo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham essa questão de compartilhar. Tudo isso, irmãos, era ações demonstradas pela igreja primitiva. Isso mostra para nós justamente esse aspecto prático da doutrina. Receberam, entenderam, estão praticando isso que entenderam, tá bom? Um exemplo sobre isso que nós estamos falando, mais um exemplo a reforçar. Lá em João capítulo 15, versículo 16, o Senhor diz para os seus discípulos: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vocês vão e deem fruto. Ou seja, olha só a praticidade aí. Eu chamei vocês, nomeei. Então Jesus está dizendo, eu ensinei vocês, né? Doutrinei, tá tudo certo. Agora vocês vão e deem fruto. Ou seja, exercitem aquilo que vocês aprenderam. Bacana? Nós falamos no início desse terceiro ponto aqui sobre o início da igreja primitiva. E a gente vê isso exatamente lá, essa questão da perseverança, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Então nós vemos essa praticidade vivida pela igreja primitiva, tá? Como eu disse no começo, tanto na preservação da doutrina, ou seja, prestando atenção no que o apóstolo estava falando e também praticando a caridade, o amor, né? a divisão daqueles que tinham mais para aqueles que tinham menos. Tudo isso era vivência de uma prática, ok? É o aspecto prático da doutrina. O que adianta eu saber que eu preciso amar meu irmão se eu não demonstrar isso para ele? Através de ações, né? Através de atos práticos, tá? Então, essa é a praticidade da doutrina dos apóstolos. Bacana? Segundo ponto aqui da lição, segundo tópico da lição, vai falar: a doutrina suscita o amor, né? Ou seja, uma consequência de internalizar a doutrina é que ela vai suscitar o amor que deve ter no coração de todo cristão que segue a doutrina de Cristo. É suscitado em sua vida o amor. Nós vemos isso, por exemplo, o amor na doutrina de Pedro, né? Ou seja, o amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. Então isso deixa bastante claro, né? Que o amor é essa virtude que deixa evidente a prática da doutrina. Por exemplo, se nós estamos ajudando o nosso próximo, né? É porque eu tenho amor para com ele. E esse amor que eu tenho para com ele é resultado da doutrina aplicada no meu coração, dos ensinos aplicados no meu coração, que desenvolveu o amor no meu coração. E ao entender o que é o amor, eu passo na necessidade do meu irmão ajudá-lo, auxiliá-lo de forma prática, tá? Então por isso que o amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. Em sua primeira carta, né? Pedro adverte os crentes a amarem uns aos outros ardentemente, né? Então veja que esse ensino, né, essa doutrina que suscita amor, foi bastante difundida na palavra de Deus. Nós estamos aqui na carta de Pedro, e Pedro deixa claro isso, né, que nós acabamos de mencionar aqui, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8. E este versículo, inclusive, né, é a chave para compreender, para a compreensão do ensino sobre o amor, né? Pedro aponta para a transformação e mudança que Cristo operou nos crentes
pelo seu amor demonstrado na cruz, né? Então isso aqui é importante, irmãos, a mudança que Cristo ele promove nas pessoas. Quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, te convencendo, né? Ou seja, o ato de Jesus, que é a expressão máxima do amor de Deus para com a humanidade, que entregou seu próprio Filho para a salvação, né? Minha e sua. Este amor de Deus para conosco, e uma vez nós entendendo isso, uma vez nós compreendendo esse amor de Cristo para conosco, traz em nós uma transformação. Ou seja, aquele coração que não gostava de ajudar, ele passa agora, porque foi transformado, entendendo, recebendo essa doutrina, suscita nele esse amor. E ele passa agora o quê? A fazer, a amar, a demonstrar isso no seu dia a dia. Então Pedro fala muito sobre essa transformação, tá? Na sua epístola. Então nós temos aqui o primeiro ponto para nós trabalharmos aqui, que a doutrina suscita amor, porque ela nos ensina que nós devemos amar, tá? E este amor, ele advém com a transformação que Cristo fez em nossa vida quando nós aceitamos Ele como Salvador por intermédio da ação do Espírito Santo. E Ele vai trabalhando, 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 e nós passamos a sentir essa necessidade de amar o nosso próximo, de ajudar o nosso próximo, estender a mão ao nosso próximo. O segundo ponto aqui ainda do tópico 2, a doutrina suscita amor, é falarmos o amor na doutrina de João. Nós falamos brevemente sobre a doutrina na epístola de Pedro, agora o amor na doutrina de João. O amor é um tema central nos ensinos de João, né? João ele escreveu tanto o Evangelho quanto as suas 3 epístolas. E nós vemos principalmente nas epístolas de João este amor suscitando, né? Esse amor mencionado lá na sua epístola. Por esta razão, né, ele é chamado de o apóstolo do amor, né? Pela forma, né, pela ênfase e por aquilo que ele deixou escrito sobre esse importante aspecto da virtude da doutrina, que é o amor. A doutrina internalizada, ela gera essa virtude, ela exala essa virtude que é o amor. E João vai deixar bastante claro sobre o ensino do amor. No capítulo 4, por exemplo, da sua primeira epístola, o que é essencial para João, né? Ou seja, o amor ensinado na epístola de João fica claro para a gente no capítulo 4 da sua primeira epístola, né? Ele identifica lá o que é essencial, é o amor. Então, dentre todas as coisas lá ensinadas por João, fica claro essa questão do amor como fruto da doutrina que foi internalizada. Porque se você pensar, irmão, se não tiver amor, né? Se o cristão não tiver amor na sua vida, de nada vai adiantar. As outras coisas, elas não vão acontecer porque ela será feita com base na falsidade. Ora, se eu digo, por exemplo, que amo meu irmão, melhor, isso pegando aí o ensinamento de João, tá? Se eu falo que amo a Deus, mas eu aborreço meu irmão, eu não amo meu irmão, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Então veja que não dá para nós desenvolvermos uma vida cristã, sadia com Deus, se eu não tiver amor no meu coração. Se eu não amar o meu próximo. Não tem como. Então, essa essência do amor, João deixa claro na sua epístola. A importância do amor, até para o nosso relacionamento para com Deus. Tá? Nos versículos 10, 11 e 19 do capítulo 4, né, podem ser considerados o eixo central do ensino do amor, né, aqui dito por João. Então, depois você dá uma lida, né, nesses versículos, no capítulo 4 como um todo, né, mas especialmente esses 3 versículos citados, ele é o eixo para entendermos o ponto central da epístola, que é o amor
de Deus em nossas vidas, o amor que deve também permear o nosso coração. E João deixa claro isso, né, na sua epístola. O amor de Deus faz com que venhamos a desfrutar da comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo, tá? Então, quando nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo, isso desencadeia em nós um relacionamento perfeito, tanto com Cristo quanto com o Espírito Santo. E veja que nós mencionamos anteriormente, está escrito na Epístola de João, que se eu não amo o meu irmão, eu não tenho como ter esse relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus e aborreço meu irmão, eu sou o quê? Mentiroso. Porque se eu não tenho condições de amar o meu irmão, que eu estou vendo ele, quanto mais a Deus que eu não vejo, né? Então não tem como. Veja que o amor aqui, como ponto central da Epístola de João, é preponderante para o nosso relacionamento para com Deus, tá bom? Nós temos também no ponto 3, o amor na doutrina de Paulo, né? Nós vimos na doutrina de Pedro, doutrina de João e também o que Paulo fala sobre o amor, já que a doutrina suscita o amor, né? É uma virtude da doutrina. No capítulo 2 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala de alguns pontos doutrinários a respeito do amor, né? Lá nós vamos encontrar o seguinte. Primeiro, ele enfatiza que o amor é uma virtude a ser compartilhada entre os irmãos, né? Olha só este ensino de Paulo, né? O amor é uma virtude que deve ser compartilhada. Isso quer dizer que eu não posso ficar com o amor. Se eu digo eu amo, né? Conforme Cristo me ensinou, e fico com isso dentro de mim, o que vai adiantar? De nada. Você deve compartilhar esse amor. Ou seja, se você tem condições de ajudar o mais necessitado, aquela pessoa que está passando por um problema, você deve estender a tua mão. Você deve ajudar. Ou seja, o amor, que é essa virtude trazida pela doutrina, que é o amor, ela deve ser compartilhada por você. Isso é a praticidade, né, da doutrina. É você compartilhar. Isso fica claro também no que Paulo fala aos Filipenses, que esse amor, ele deve ser o quê? Compartilhado entre os irmãos. Segundo, que a humildade é uma face genuína do amor. Ou seja, o amor não é soberbo, né? O amor não se engrandece. Eu não faço para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque a doutrina me instrui a assim fazer e eu compreendi isso e esse amor gerado em mim faz com que eu faça sem querer aparecer, tá? Isso é a face da humildade, que leva o crente a celebrar as qualidades um dos outros, né? Então isso é muito importante. Essa segunda questão, que é a humildade, que é uma das faces do genuíno amor. E o terceiro é que Cristo é o modelo maior de amor, humildade e serviço, tá? Isso você vai encontrar conforme nós falamos em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 10. Cristo é o nosso modelo. Se Cristo amou, nós devemos amar também. Então isso é o que Paulo está nos ensinando nas suas epístolas, né? Prosseguindo ainda aqui dentro do ensino de Paulo, Paulo também ensina que o amor não é somente um sentimento, mas uma ação e atitude. Então até Paulo fala isso, né? O amor não é apenas um sentimento. Não adianta eu dizer que amo se eu não der ação a isso daí, demonstrar. O amor, ele só é amor quando ele é praticado, tá? Tanto que no capítulo 13, né, da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo vai trabalhar a questão do amor, né? Ele diz que o amor tudo sofre. Ele diz que o amor é o quê? Benigno. O amor não é invejoso, não leviano, e que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então esse é o amor que deve ser evidenciado, o amor que deve ser colocado em prática, não somente pela boca, mas pelas ações que nós temos que praticar como cristão. Sendo assim, não há doutrina aprovada por Deus que não produza o amor verdadeiro, tá? Então a doutrina de Deus, irmãos, ela produz amor.
Se você não está conseguindo amar o seu irmão, se você olha para o seu irmão e não consegue amá-lo, você precisa voltar às origens. Você precisa abrir o coração e deixar que a palavra de Deus adentre no seu coração. Porque a doutrina bíblica, o ensino de Jesus internalizado por nós, produz o amor verdadeiro. Tá bom? Terceiro ponto da lição, terceiro tópico, né, melhor dizendo, vai falar sobre a doutrina gera serviço. A doutrina gera serviço. Primeiro, Jesus o servo por excelência. A doutrina gera o amor, nós já estudamos, agora a doutrina gera o serviço. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento anunciou a chegada de Jesus em suas diferentes condições, inclusive como servo. A gente vai ver lá em Isaías capítulo 53, versículo 1 a 12, que fala de Jesus como servo sofredor. Ou seja, dá para a gente o entendimento de que Jesus viria não para ser servido, mas ele viria para servir, né? Então a gente já vê isso vaticinado no Antigo Testamento. Os textos do Antigo Testamento apontavam para o caráter de servo de Jesus, né? Servo que Jesus assumiria em seu ministério terreno, né? É exatamente isso que o Velho Testamento traz para nós, dessas profecias de Jesus como um servo sofredor, aquele que viria não para ser servido, mas para servir, né? Dentro dessa perspectiva, irmãos, o cristão deve ter em mente que o seu papel não pode ser diferente do qual Jesus veio. Ora, se Jesus veio para servir, né? E isso foi o ensinamento que ele deixou, eu também tenho que servir. Eu também tenho que ter esse lado de saber que eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. O dever cristão de auxiliar os enfermos em suas necessidades foi uma das coisas que Jesus deixou, né? Ou seja, muitas pessoas hoje doentes, muitas pessoas hoje não podem ir mais à igreja. Elas precisam ser assistidas. E o que é ser assistida? Ser servida. Você ir lá, ministrar uma oração, ministrar a ceia, ministrar uma palavra. O que você está fazendo para ela? Levando o culto, que ela não pode mais ir na igreja, levando até ela. Olha só o caráter de servir. E onde eu aprendo isso? Na doutrina bíblica. Ou seja, estou aqui não para ser servido, não para receber, mas para servir, para dar, para ser aquele que estende a mão. Inclusive, né, Jesus, em Atos dos Apóstolos, diz exatamente isso, Atos 20, 35. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Então o texto bíblico já deixa claro para a gente. Então é melhor você servir do que você ser servido. E olha o que Jesus falou, irmãos, lá em Marcos 10, 45, né? Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, aquilo que o Velho Testamento vaticinou, Jesus Cristo confirmou que ele veio para ser servido. E por que tem muita gente com muita arrogância quer ser servido? Muita gente com o nariz empinado, com arrogância, ele quer ser servido. E não é esse o caráter cristão. O cristão não veio, o ensino não veio para trazer para o crente que ele deve ser servido. Veio trazer que ele deve servir. Porque este é o fruto desenvolvido pela doutrina, servir. É isso que nós temos que ter em nossa mente. Jesus disse isso, né? Ele não veio para servir, melhor, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então nós podemos dizer e concluir que Jesus é o servo por excelência, tá bom? Segundo ponto, o serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Então nós temos em mente que nós devemos servir, né? Jesus veio para servir e não para ser servido. Da mesma forma, nós temos que servir e não ser servido. Então, o segundo ponto vai trabalhar o serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos lançaram as bases da doutrina cristã.
E Cristo é o fundamento central, né? Nós já vimos isso daí. O fundamento central é Cristo. Então aquilo que eles lançaram, eles receberam de Cristo Jesus. Bacana? Bom, doutrinariamente, o apóstolo Pedro ensina que os dons espirituais devem ser usados em favor do corpo de Cristo, tratando-os como um serviço. E se você for ler sobre os dons espirituais, você vai perceber o propósito dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são dados, né, à igreja por Jesus Cristo para a edificação da igreja. E edificar a igreja é um serviço. Veja que a pessoa, por exemplo, que recebe o dom de profecia, ela não pode se gabar em ser usada no dom de profecia, bater no peito, não, eu sou profeta, porque o caráter do dom é de serviço, de dar para as pessoas, de edificar o corpo de Cristo, ok? Então é esse o ensinamento que a Bíblia traz para nós sobre esse caráter do serviço, né? Baseado aqui nos dons espirituais, foram dados para edificar a igreja, que é um caráter de serviço. Você não pode, por exemplo, o Senhor te usa com o dom de curar. Aí você se auto-intitulando, né, um curandeiro, de maneira nenhuma. Lembre que tudo isso é dado com o propósito de edificar a igreja. Então nós estamos o quê? Trabalhando para Deus, servindo os nossos irmãos. Bacana? Ou seja, nós estamos trabalhando em favor do reino de Deus. No ensino de João, o cristão deve estar pronto a servir seu próximo com seus bens e com a sua própria vida. Lá em 1 João 3, 16 e 17. É um outro caráter, né? Do que a Bíblia nos ensina, né? Do que o serviço cristão é demonstrado na doutrina dos apóstolos, né? Esse é um tipo de serviço demonstrado por João na sua epístola, né? Ou seja, ajuda ao próximo com os seus bens. Se você tem em abundância, você repartir com aquele que não tem, aquele que está necessitado, que precisa. Então esse é mais um caráter que nós vemos do ensino das Escrituras, da doutrina dos apóstolos, nessa especificamente mencionada por João, né? Ou seja, ajudar, né, o seu próximo com os seus bens e com a sua própria vida, né? Então esse é também um serviço a ser seguido pela igreja, né? E também Paulo ensinou também que o crente deve considerar um superior aos outros. Esse é um outro caráter do serviço, né? A gente falou anteriormente, não ficar se gabando que você, pela sua posição eclesiástica, achar que é maior que o seu irmão, né? Que de repente ainda não galgou lá uma função eclesiástica, de maneira nenhuma. Ao contrário, o Senhor até nos orienta que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Esse é o caráter de servir, que infelizmente, né, irmãos, tá invertido. Muitas pessoas querem ser servidas em detrimento de servir, tá bom? E o terceiro ponto da lição, o segundo aqui nós trabalhamos o serviço cristão na doutrina dos apóstolos, nós destacamos aqui esse caráter de serviço destacado por Pedro, destacado por João e destacado por Paulo, né? Assim como eles destacaram o amor que a doutrina gera, eles também destacaram o serviço que a doutrina gera. Bom, chegamos aqui ao último item da lição, que é o item 3, o tópico 3, que vai falar sobre o serviço na vida cristã. Jesus é o alicerce da doutrina da igreja, isso nós já vimos, né? Jesus é o fundamento. Jesus também é um modelo de servo a ser seguido pelos seus discípulos e por todos os crentes. Nós vemos isso, né? O Velho Testamento vaticinando a Jesus Cristo como servo, né? Sofredor,
E Jesus deixou o exemplo, eu vim para servir e não para ser servido. Tá? Então isso ficou claro para a gente também. Veja, irmãos, um outro ponto aqui que Paulo ele roga aos irmãos da igreja de Roma para que não se amoldassem aos padrões do mundo, né? Bom, e como que o mundo enxerga isso? Essa questão de serviço, de servir, né? Veja, para o mundo o conceito é aquele que é servido é maior do que aquele que está servindo. Esse é o padrão do mundo. Para o mundo, quem é servido é maior do que aquele que está servindo. Paulo diz, não se amoldem a esse pensamento, porque com Cristo é diferente. Com Cristo, irmão, o que Cristo ensinou para nós é que maior é aquele que serve. Isso está em Lucas 22, do 26 ao 27. Você quer saber quem é maior? Porque houve uma conversa disso entre os discípulos de Jesus, né? Quem é maior? Aí Jesus fala, calma, essa história de quem é maior, eu vou falar para vocês. Maior no reino de Deus é aquele que serve o seu próximo. Se você tem servido o seu próximo, se você tem executado com ênfase essa virtude da doutrina, que é o ato de servir, se a doutrina entrou no seu coração, internalizou e você está servindo com amor, com dedicação, com humildade, que é um caráter do amor genuíno. Se você tem feito isso, saiba que, segundo a Bíblia, você é maior no reino de Deus. Muitas pessoas brigando aí para ser o maior, né? Querendo ser servido, ao ponto que quem quer ser servido torna-se menor. E quem serve com amor ao seu próximo, esse é maior no reino de Deus. Então esse é o serviço cristão, diferente do conceito do mundo. Amém? Deus abençoe você. Chegamos aqui ao final da nossa pré-aula aqui da classe do jovem. Espero que essa lição tenha sido bênção para a sua vida e que você tenha compreendido, né, esse tema tão importante que nós estudamos hoje, a doutrina dos apóstolos, né? Que você possa ter compreendido, né, o ensino prático dos apóstolos, ou seja, a doutrina trazida por eles, ela tem que trazer para nós vida prática, não somente nas palavras, mas sim na praticidade, né? Nós falamos sobre o conceito de doutrina dos apóstolos e doutrina e fundamento dos apóstolos, né? Que são duas palavras semelhantes, que diz respeito àquilo que eles ensinavam e não exatamente deles próprios, né? E falamos também sobre essa praticidade da doutrina ensinada pelos apóstolos. O segundo ponto, nós falamos sobre essa doutrina suscita amor, e aí nós trabalhamos conceitos na doutrina de Pedro, na doutrina de João e na doutrina de Paulo, né? E no terceiro ponto, nós falamos sobre essa doutrina gera serviço. Assim como ela gera amor, ela também gera serviço, tá? Nós falamos sobre Jesus Cristo, servo por excelência, né? E ele nos ensinou que ele veio para isso, para servir e não para ser servido, né? Nós vimos que o serviço cristão na doutrina dos apóstolos, nós pegamos como base a doutrina de Pedro, de João e de Paulo, o caráter ensinado por eles do servir cristão. E por último, falamos sobre o serviço na vida cristã, né? Como um todo. Ou seja, o serviço da vida cristã é diferente do que o mundo ensina. Para o mundo, maior é aquele que é servido, enquanto Cristo diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que leva, aquele que é humilde em lá ajudar, estender a mão, servir ao seu irmão. Amém? Que Deus abençoe você, né? Nós chegamos aqui à conclusão da nossa lição e eu destaco apenas uma frase, né? A doutrina dos apóstolos está fundamentada em Jesus Cristo e tal verdade implica aspectos teóricos e práticos, tá bom? Que essa lição possa trazer para você reflexão
da importância de nós internalizar a doutrina e praticar, tá bom? Para que nós podemos vivenciar o amor de Deus, né? E também exalar o amor ao nosso próximo, e nós possamos, assim como Jesus serviu, também despertar esse caráter de que a doutrina, uma vez internalizada, gera para nós esse conceito de que eu preciso servir e não querer ser servido, tá bom? Então esses foram alguns pontos da doutrina dos apóstolos, do fundamento dos apóstolos para todos nós, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula, professor, Deus abençoe você, aluno, em nome de Jesus, amém? Nós vamos encerrando por aqui e, se Deus disser que sim, na próxima pré-aula, nós estaremos aqui de volta para estudarmos a lição de número 10, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.